Bom, a gente está encerrando hoje a nossa série de mensagens aí com esse tema, Filipenses, um chamado à alegria sem máscaras. Eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Filipenses. E o meu desejo é que você tenha sido ricamente abençoado ao longo da exposição desse livro. Deus tem falado aos nossos corações e eu creio que essa manhã não será diferente, mas você se prepara porque hoje nós seremos confrontados. E confrontados naquilo que para muitos talvez seja uma grande dificuldade. Deus quer mexer nas nossas estruturas essa manhã, nos lugares mais íntimos e profundos do nosso ser, para nos mostrar que talvez aquilo que nós achamos que tanto nós precisamos nunca tenha sido de fato algo necessário. E se nessa manhã o Espírito falar ao seu coração, como Juba disse aqui no começo, não endureça o teu coração, mas que o seu coração esteja sensível, com temor você receba essa palavra, porque eu creio que então finalmente você vai poder viver essa alegria verdadeira, uma alegria sem máscaras em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 10. Domingo passado o pastor Guto pregou verso 1 ao verso 9, e hoje a gente começa no versículo 10. Você pode acompanhar aqui pelo telão, ou aí na sua Bíblia, estou usando a Nova Almeida atualizada, tá bom? Filipenses capítulo 4, verso 10 diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, fala agora aos nossos corações através da sua santa e bendita palavra. Ilumina-nos, ó Deus, para que sejamos sim hoje desafiados, mas que o Teu Espírito Santo nos arranque da posição onde a gente está e nos leve para um novo patamar, onde a gente possa encontrar contentamento, alegria e plena satisfação em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós não somos governados pelas nossas necessidades, mas por aquilo que nós julgamos ser necessário. Alguns meses atrás, veio à tona um dos casos mais perturbadores, na minha opinião, da nossa geração, o caso Epstein. Um escândalo que envolveu não apenas o próprio Jeffrey, mas que revelou uma rede de relacionamentos com pessoas extremamente influentes, gente bilionária, ex-presidentes, membros da realeza, grandes empresários, artistas e outras figuras de destaque na elite global. Agora, o que chama a atenção não é apenas o escândalo, não é? A gente está acostumado com o escândalo, mas o ambiente que ele revela. Um ambiente de poder, um ambiente de riqueza, um ambiente de influência. Gente que não tinha necessidade alguma que não pudesse ser suprida. Gente que tinha tudo aquilo que muitos de nós consideraríamos mais do que suficiente para a gente poder ter uma vida feliz. São pessoas cercadas de dinheiro, de fama, de prestígio, de oportunidade, de reconhecimento. Pessoas que do ponto de vista humano não precisavam de mais nada para ser feliz. E ainda assim, os registros do Epstein
revela um ambiente marcado por práticas degradantes, por abusos assim impronunciáveis aqui, por exploração, por um nível assim de corrupção moral inacreditável. Gente que aparentemente tinha tudo, mas que continuava vazia, inquieta, escravizada pelos seus desejos e parece que nunca são satisfeitos. Quando eu olho para um caso desse, eu percebo que o problema da humanidade não é externo, é aqui dentro. É aqui dentro. Não está na falta daquilo que está ao seu redor, mas num vazio que existe dentro do próprio coração. E digo mais, o nosso problema definitivamente não está naquilo que nos falta, mas na incapacidade do nosso coração de se satisfazer em Deus e naquilo que Deus já nos deu. Mas isso não começou agora, isso começou lá no Éden. O texto de Gênesis capítulo 2, e se você puder abrir aí na sua Bíblia, o capítulo 2, a partir do versículo 15, você vai perceber que Deus colocou o homem no jardim, verso 15, para cultivar, para cuidar dele. Então o Senhor deu uma ordem, e é importante aqui destacar essa palavra, Deus ordenou. Deus não sugeriu, Deus não aconselhou, Ele ordenou. Então acompanha aí, o versículo 16 agora, diz o seguinte: o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então a gente precisa entender algo aqui com clareza. O pecado é a desobediência a uma ordem de Deus. A gente fala assim, o pecado é errar o algo. Não é simplesmente errar. Errar é quando você vai prestar um concurso, coloca a resposta na alternativa A, mas a certa era D. Isso é errar. Pecado é quando Deus nos dá uma ordem e nós deliberadamente desobedecemos. E para toda ordem divina não obedecida, há uma consequência. Ou seja, a desobediência é pecado e o resultado do pecado é a morte. Mas existe algo aqui que quase sempre nós ignoramos quando a gente lê esse texto. Preste atenção. Quando a gente pensa nessa passagem, a nossa mente ela vai direto para a proibição. Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente se esquece que antes dessa ordem existe uma outra, onde Deus disse, comam livremente de todas as árvores do jardim. Ou seja, a primeira ordem de Deus não foi restritiva, foi abundante. Deus começa dando ao homem liberdade, provisão e satisfação. O problema é que nós ignoramos a primeira e fixamos os olhos apenas na segunda. Ou seja, você só come do fruto proibido quando deixa de obedecer à ordem de comer do fruto que é permitido. Você só deseja aquilo que Deus não deu quando deixou de se satisfazer naquilo que Deus já te deu. Ou seja, se você está satisfeito, plenamente satisfeito, não há espaço para cobiça. Mas se há espaço, se há ainda um vazio, se existe aquela sensação de que as suas necessidades não estão sendo atendidas, o coração começa então a buscar satisfação onde não existe, descanso onde não há, e preenchimento para um vazio que só Deus pode ocupar. E é exatamente nesse contexto que o inimigo aproveita para trabalhar. Porque ele não começa oferecendo o fruto proibido. Percebam? Ele começa te afastando do fruto permitido. Porque se ele conseguir te deixar insatisfeito com aquilo que Deus já te deu, você inevitavelmente vai começar a correr atrás daquilo que Deus não te deu. Então, o caminho do pecado, o caminho da morte é a falta de contentamento. E aqui é importante a gente entender que contentamento não é felicidade. Contentamento é a plena satisfação. Nada me falta. De nada tenho falta. Mas ainda olhando para essa cena do Éden, aparece aqui um segundo pecado que muitas vezes nós também ignoramos, que é o pecado da cobiça. O 10º mandamento diz, não cobice. Não cobice a casa do teu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Não cobice nada que pertence ao seu próximo. Então, gente, o maior inimigo do contentamento é a cobiça.
E se o discipulado do céu tem como propósito te conduzir pelo caminho do contentamento, o discipulado do inferno consiste em gerar em você insatisfação, com o objetivo claro, te levar a desejar aquilo que Deus não te deu. E então, quando eu desejo aquilo que Deus não me deu, eu passo a desprezar aquilo que Deus já me deu. Então, se eu cobiço a casa do outro, eu desprezo a minha. Se eu cobiço a mulher do outro, eu repudio a minha. Se eu cobiço a vida do outro, eu desprezo a minha. Se eu cobiço o ministério do outro, eu abandono o meu. E no fundo, isso é uma declaração clara da nossa própria rebeldia contra Deus. Mesmo que você não declare isso com a sua boca, com o seu coração você está dizendo: Deus, o Senhor não sabe lidar com as minhas necessidades. Deus, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. O Senhor nunca dá aquilo que eu quero. É exatamente isso que a serpente faz em Gênesis capítulo 3. Ela se aproxima da mulher e faz uma pergunta. Olha o que ela pergunta: é verdade que Deus não deixou vocês comerem dos frutos de nenhuma árvore do jardim? Essa é a pergunta da serpente no capítulo 3. Percebam a distorção. Deus tinha ordenado: comam de todas. Mas aí a serpente vem e apresenta um Deus que proíbe tudo. Um Deus que limita. Um Deus que restringe, um Deus que impede, e essa é a narrativa. Muita gente olha para a vida cristã e pensa que seguir Jesus é isso aí, é viver uma vida alienada, é ser fundamentalista, é viver uma vida que não pode fazer nada. Esse aí é exatamente o discurso da serpente. E então ela faz algo ainda mais sutil. Ela não nega tudo o que Deus deu, ela apenas muda o foco. Diante da resposta da Eva, de que eles podem sim comer de tudo, ela direciona o olhar da mulher para a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz: Eva, mas olha ali, olha aquele fruto ali. Eva, olha para aquilo ali Deus não te deu. Aquele ali, Deus não te permitiu. Então, queridos, quando o coração fixa os olhos naquilo que Deus não deu, ele começa a perder completamente a satisfação naquilo que Deus já deu. Então, esse é o trabalho do inimigo, fazer você cobiçar. Plantar no teu coração aquela sensação de que ainda falta alguma coisa para você ser completamente feliz. E a gente vive num mundo que alimenta isso o tempo todo. Ora, as redes sociais funcionam assim. É gente construindo imagem, é gente vivendo de aparência, projetando uma vida que não é real, apenas para despertar no outro o desejo, a necessidade. Pasmem, tem pessoas que alugam coisas que não têm para postar nas redes sociais, que pagam um dia no melhor resort e levam um monte de roupa e tiram um monte de foto para mostrar que passou a semana ali e para que os outros olhem, desejem e pensem assim: nossa, essa é a vida que eu preciso ter. Esse é o discipulado da falta. Esse é o discipulado da necessidade, da insatisfação, do descontentamento. Mas o discipulado de Jesus é o discipulado que nos chama para descansar em Deus e, apesar dos pesares, declarar: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Nada me falta. E se eu não tenho algo, é porque isso não é necessário para a vida que Deus me chamou para viver. E aí, quando o coração começa a agir dessa forma, a alegria deixa de depender daquilo que acontece do lado de fora e passa a ser sustentada por aquilo que Deus já fez aqui dentro. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui no capítulo 4. Ele nos mostra que a ilusão... Pode voltar um ainda. Um slide, por favor. Ele nos mostra que a ilusão da necessidade, ela precisa ser quebrada. E esse é o nosso propósito. Acabar, destruir com essa ilusão da nossa necessidade, do nosso desejo. Paulo vai nos ensinar que é possível viver sem ser governado por aquilo que parece faltar. Ele nos mostra um caminho onde o coração, ele deixa de ser escravo das circunstâncias e passa a viver, então, finalmente, em liberdade. E agora sim, o primeiro passo para colocar um fim na ilusão da necessidade é aprender a viver contente. Depois de falar bastante sobre alegria, sobre oração, sobre disciplina da mente, Paulo agora abre o coração. E ele revela então um segredo espiritual que atravessa os séculos. Ele diz, a partir do verso 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu
o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Agora preste atenção no que ele diz no 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Percebam algo aqui logo de início. Paulo está agradecendo, mas ao mesmo tempo ele faz uma afirmação que quebra completamente a lógica humana. Ele diz: não digo isso por estar necessitado. Ou seja, ele recebeu ajuda, ele é grato por isso, mas ele não dependia dela para estar bem. E aí vem o segredo. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E essa palavra aprendi aqui, ela é fundamental para a gente entender, porque no original, ela carrega a ideia de alguém que foi instruído, de alguém que foi educado, de alguém que passou por um processo de formação. Paulo está dizendo: olha, isso não veio naturalmente para mim. Isso eu aprendi na minha caminhada com Deus, em meio às lágrimas, em meio às perseguições, açoites, prisões. Eu aprendi. Irmãos, o contentamento não é algo que você vai receber pronto assim de Deus. Senhor, eu preciso de contentamento. Não, você vai precisar aprender. E aqui está a primeira quebra de expectativa, né? Porque nós às vezes imaginamos que a gente vem para Jesus, a gente se torna pessoas espirituais e agora sim a gente vai viver uma vida de contentamento, nós seremos naturalmente satisfeitos. Mas Paulo diz o contrário, ele diz: eu não nasci assim, eu tive que aprender, eu fui forjado para ser assim. Portanto, o contentamento não é natural. Na verdade, a gente já nasce insatisfeito, a gente já nasce descontente, não é verdade? Quem tem filho pequeno aqui, levanta a mão. Ou quem já teve filho pequeno, olha quanta gente. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Você compra 2 Kinder Ovo, no caso do Bruno são 3. E não está barato. Beleza, você compra 2, ô misericórdia, o diabo está querendo me derrubar. Você compra 2 Kinder Ovos iguaizinhos, no mesmo mercado, na mesma gôndola, um do ladinho do outro. Os 2 vêm da mesma fábrica, têm a mesma embalagem, pelo menos idênticas, mesmo tamanho, mesmo peso, tudo igual, não é verdade? Mas o que é que tem dentro do Kinder Ovo? Um brinquedinho. Um brinquedinho. Então a criança desembrulha o Kinder Ovo, ela come o chocolate rapidão, quando come, larga lá em cima, porque ela quer o quê? Abrir o potinho do brinquedinho. E aí, toda feliz, alegre, grata, com um sorriso no rosto, cheia de expectativa, ela abre o brinquedinho. Que momento maravilhoso, como é bom. Mas daí ela olha para o lado e ela vê o brinquedinho da irmã. Aí acabou a festa. Aí já era. Porque aquilo que estava maravilhoso há 5 segundos atrás, agora vira a pior coisa do mundo. Ela olha e fala: mas o meu é chato. Não, mas o meu veio errado, eu não gostei desse, o dela é mais legal. Aí vem o chororô, aí a irmã rapidamente já vira para o outro lado, escondendo o brinquedo, como quem diz: nem vem, eu não vou trocar. Não é verdade? E aí você olha e fica pensando: meu Deus, de onde que saiu isso? De onde que vem isso? Veja, o problema nunca foi o brinquedo que ela tinha nas mãos, mas o brinquedo que ela cobiçou com o olho e ela desejou no coração. Aí em questão de segundos, a criança sai da alegria para a comparação. E aí ela vai da comparação para a insatisfação. E agora ela não quer mais o brinquedo dela, porque ela só consegue ver graça no brinquedinho da irmã. Hoje cedo o problema foi arquinho. Tem 150 arquinhos de cabelo lá em casa. Mas o que ela queria, a pequena, ela queria justamente o arquinho que estava na cabeça da irmã dela. Nenhum dos outros 149 parecia suprir a falta e a necessidade de pôr qualquer um dos arquinhos. Ela queria aquele arquinho. E é nesse momento que entra o papel dos pais, de conduzir o coração da criança, a reconhecer o valor daquilo que ela possui, de redirecionar a atenção dela para corrigir a comparação, ensinando ela com paciência a desenvolver gratidão por aquilo que ela já tem. Ou seja, é um processo de formação, gente. É ensino, é educação, você vai conduzindo, né? E se esse coraçãozinho não for discipulado, ele cresce acreditando que a felicidade sempre vai estar naquilo que ela ainda não tem. Percebe? Então, o contentamento não surge naturalmente, ele é aprendido. Você vai ter que se matricular nessa escola do Senhor. Paulo não recebeu isso como um dom instantâneo, mas foi disciplina. E ele foi sendo moldado pelo Espírito em cada uma das circunstâncias da sua vida. Então, a gente precisa aqui ajustar a nossa compreensão. Porque contentamento não é a ausência do desejo. Contentamento é quando os desejos deixam de governar o nosso coração.
Aliás, é o contentamento quem coloca limites no desejo. Entende? Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez essa seja uma manhã de quebra de paradigma para você. E Deus está mudando essa tua cabeça. Contentamento coloca limites aos desejos. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia assim: contentamento não é ter o que se quer, mas querer o que se tem. Porque sabe que aquilo que se tem veio da boa mão de Deus. Agora olha para o versículo 12, que o verso 12 vai dizer o seguinte, presta atenção. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E a palavrinha sei aqui não apenas aponta para um conhecimento teórico, não é algo intelectual. Paulo está dizendo das suas experiências. Eu sei porque passei. Eu sei porque vivi. E eu vivi os extremos. Eu experimentei as duas realidades. Eu vivi momentos onde eu tinha muito. E aí eu aprendi o segredo que também eu preciso viver bem quando eu tenho pouco. Aliás, eu aprendi um segredo para viver em qualquer circunstância. E qual é o segredo? A estabilidade. Independentemente das circunstâncias. E aí Paulo vai descrever isso de maneira muito prática, concreta, para você não ter mais dúvida. Ele diz, olha, fartura e fome. Abundância e necessidade. Gente, Paulo não está negando a realidade da dor aqui. Paulo não está dizendo, sabe, não está romantizando a escassez, que a gente, não. Paulo está dizendo assim, ó, nenhuma das duas situações são capazes de governar o meu coração. Nem quando eu tenho muito e nem quando eu tenho pouco. Entende? Agora, esse aprendizado não acontece na sala de aula. Esse aprendizado, ele acontece nos vales da vida. Acontece muitas vezes no sofrimento. Paulo aprendeu o contentamento na prisão, na perseguição, na escassez, na solidão, mas ele também aprendeu na provisão, no reconhecimento, nos momentos de abundância. Ou seja, Deus usou todas as circunstâncias como instrumento de ensino. Então aprenda uma coisa essa manhã, meu irmão: Deus não usa as circunstâncias para satisfazer a ilusão das suas necessidades. Deus usa as circunstâncias para te ensinar, para te amadurecer. Então, às vezes, o seu coração chega diante de Deus e diz, Senhor, eu preciso disso aqui para ficar bem. Eu preciso que aconteça isso aqui, Senhor, para eu viver bem. Mas Deus, em sua graça, responde, não, você não precisa de nada disso. O que você precisa é da minha presença. O que você precisa é confiar em mim. E aí, como é que Deus nos ensina isso? Ele nos coloca em situações para nos provar que aquilo que a gente considerava que era indispensável para a nossa felicidade, nunca vai ser suficiente para nos satisfazer. É nesse ambiente que o nosso coração vai sendo reeducado pelo Senhor. Então, quantas vezes nós pensamos, se determinada coisa mudar, finalmente eu vou ter paz. Se eu tiver mais recurso, se eu tiver mais controle, se eu tiver mais poder, então eu vou ficar bem. Mas Deus, em sua soberania, muitas vezes impede que essas coisas aconteçam. Não por ausência de cuidado, não porque Deus não se importa com você, não é isso. É porque Ele está tentando te ensinar, te levar a um caminho, a alcançar uma vida de contentamento nele. Ele precisa desconstruir essa ilusão do desejo, da necessidade que a gente tem. Ele está querendo te mostrar que a sua alegria não pode estar condicionada à volatilidade das coisas deste mundo, porque as coisas que mudam nunca vão satisfazer a sua alma. Você compra o iPhone 14, a hora que você vai curtir o 14 já tem o 15, e aí você vai comprar o 15 e tem o 16, e você nunca vai conseguir acompanhar. E esse é o diagnóstico do nosso tempo, gente. Nós fomos discipulados pela insatisfação. Nós fomos ensinados que você tem o 15, não, agora tem o 16. Tem a versão Plus, que tem uma câmera a mais. Ou seja, as coisas deste mundo, sabe, sempre vão dando uma condição de que você precisa de algo a mais para estar bem. Mas Paulo apresenta um outro caminho. Um caminho onde o coração é treinado. Um caminho onde os nossos desejos, eles são reorganizados. E aí então a alma aprende a descansar, não mais naquilo que a gente pensa que nos sustenta, mas naquele que nos sustenta, que é o Senhor. Pastor, mas esse aprendizado ele não é confortável, eu sei, ele nos confronta, mas é justamente nesses confrontos que o Senhor vai nos libertando. Você vai começando a sentir a liberdade, porque quando você aprende a viver contente, você não é mais refém das circunstâncias.
Você deixa de ser governado pelo que falta. Você deixa de viver condicionado pelo que muda. E começa então a experimentar a alegria, a paz que o mundo não pode oferecer. Então quando Paulo diz assim, eu aprendi, ele não está ensinando teoria, ele está compartilhando experiência. Ele está dizendo, eu passei por esse processo e descobri que é possível sim viver assim. E é nesse momento que a ilusão da necessidade começa a ser destruída. Quando o coração aprende que não precisa de tudo aquilo que achou que precisava. É aí que você começa a encontrar a verdadeira liberdade. Aí você é liberto da pressão, da culpa, da comparação, da ansiedade de querer controlar tudo. Mas esse ainda não é o final do processo. Aprender a viver contente não significa que o coração não luta mais. Não significa que os desejos vão desaparecer. Significa que você entrou num processo e que agora o teu coração está sendo ajustado. Ele está sendo treinado. Mas ele ainda precisa de um fundamento sólido. Porque se o contentamento for apenas um exercício emocional, ele não vai se sustentar. Se for disciplina, ele não vai suportar as pressões externas da vida. Então a gente pergunta, pastor, de onde vem essa força? O que é que sustenta esse contentamento? É exatamente isso que o Paulo vai responder no próximo versículo. Ele mostra que o contentamento não é o fim, é um caminho. Porque na ilusão da necessidade, nós não vencemos apenas quando aprendemos a viver contente, mas vencemos principalmente quando passamos a confiar na suficiência de Cristo. Esse é o nosso segundo ponto essa manhã. A suficiência de Cristo. Confiar nele. Olha o versículo 13. Depois de nos ensinar o que é contentamento e dizer para nós que isso se aprende, Paulo agora revela o fundamento do contentamento. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E talvez esse seja um dos versículos mais conhecidos e ao mesmo tempo mais distorcidos de toda a Bíblia. A nossa geração transformou esse versículo em slogan de autoajuda, em frase de camiseta, motivacional, combustível para a ambição pessoal, está estampado no para-choque do caminhão. É repetido nos discursos triunfalistas dos coaches e usado como se fosse uma garantia, eu posso, você pode, você vai vencer, você vai alcançar, você vai conquistar. Mas Paulo não está falando disso. O contexto deixa isso tão claro. Preste atenção no que ele acabou de dizer. Ele falou o quê? Sei o que é passar necessidade. Mas também sei o que é passar, o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer circunstância. Ou seja, quando Paulo diz, posso todas as coisas, ele não está falando que ele é capaz de alcançar todos os seus objetivos e realizar os seus sonhos e os seus desejos. Ele está dizendo, olha, eu posso suportar qualquer situação. Então, quando a gente usa esse versículo para justificar a nossa ambição, a gente não entendeu nada. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, eu posso ser rico, famoso e vencedor. Ele diz, eu posso sofrer também, eu posso perder, eu posso morrer, porque a minha força está naquele que me fortalece. E esse é o escândalo do texto. Paulo aqui não está nos ensinando como conquistar, como vencer competição, como a gente vai alcançar os sonhos terrenos. Paulo está nos ensinando como é que nós permanecemos fiel quando tudo desmorona. Ele está dizendo, olha, não existe circunstância que é capaz de me destruir, nem a abundância, nem a escassez, porque a minha força está em Cristo e é Ele quem me sustenta. E aqui está a chave. O contentamento não é sustentado pela força humana, ele é sustentado pela suficiência de Cristo. Por isso Paulo não diz, olha, eu posso todas as coisas porque sou forte, porque me fortaleço, porque sou resiliente. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a força não está em mim, a força está nele. Perceba, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a nossa capacidade, tem mais a ver com dependência. Dependência da nossa confiança na suficiência daquele que é o único capaz de nos colocar nessa rota de contentamento e satisfação. Não porque as nossas necessidades e os nossos desejos estão sendo atendidos, mas porque o nosso coração finalmente encontrou em Cristo a verdadeira alegria que o mundo nunca pôde nos dar. Spurgeon dizia, o homem que não encontra contentamento em Deus, nunca estará contente em lugar nenhum. Se ele não encontra descanso na cruz, não o encontrará nem no trono. Sabe, gente,
Nós vivemos acreditando que o nosso problema está aquilo que nos falta. Mas o que Paulo nos ensina é que o maior problema do coração humano, na verdade, é a ausência de Cristo no trono. É a ausência de Cristo no centro. Quando Cristo se torna tudo o que nós temos, nós descobrimos então que Ele sempre foi tudo o que nós precisávamos. Quando o que nos resta é apenas Cristo, nós descobrimos que nada mais nesse mundo pode nos contentar, porque Ele é suficiente. A gente foi ensinado que liberdade é ter tudo. Eu devo estar muito quebrado, porque no meu Instagram toda hora aparece alguma coisa assim: conquiste a liberdade financeira para você então poder viver uma vida feliz. Na verdade, o que Paulo ensina é que liberdade é você não ser escravo de nada. Entende? Paulo estava preso, gente. Ele escreve essa carta encarcerado, mas o seu espírito está livre. Ele fala de pobreza, mas ele fala que ele é rico. Ele fala que ele é fraco, mas ao mesmo tempo ele diz que é forte. Sabe por quê? Porque o coração dele não está preso na circunstância, o coração dele está firmado em Cristo. E essa é a lógica do reino. Quem está em Cristo não precisa de mais nada. Agora, quem não tem Cristo, mesmo tendo tudo, continua vazio. E isso explica o mundo que nós estamos vivendo. Gente que tem tudo e continua insatisfeita. Gente que tem tudo e continua insaciável. Gente que tem tudo e ainda assim não consegue encontrar paz. Paulo podia estar em cadeias e ainda assim se alegrava, porque a sua esperança não estava nas circunstâncias ao seu redor, fossem elas boas ou ruins, mas estava na suficiência da presença de Cristo. Você tem usado Filipenses 4:13 como slogan para suas conquistas? Ou para uma confissão da sua dependência do Senhor? Você declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece, como uma licença para realizar os seus desejos, os seus sonhos, para exigir que as suas necessidades sejam supridas? Ou você declara isso com uma certeza de que você pode enfrentar qualquer coisa, que você pode passar pelo vale sem medo algum, porque Cristo é suficiente? Que Deus nos ajude essa manhã a abandonar essa leitura superficial do Evangelho. E nessa manhã o Espírito nos conduza a uma fé madura, uma fé que não confia na própria força, mas que confia plenamente na força de Cristo. Quando a gente aprende a viver contente e passamos a confiar na suficiência de Cristo, algo começa a mudar dentro de nós. Nós deixamos de viver tentando controlar a nossa própria vida e passamos a viver uma vida de descanso nas mãos de Deus. E esse é o terceiro e último ponto essa manhã. A ilusão da necessidade é destruída quando nós podemos descansar na providência divina. Agora vai acompanhando aí comigo a partir do versículo 14. Para não estourar o tempo, a gente não vai ler novamente o texto, mas você vai acompanhando aí conforme eu for descrevendo. Olha, Paulo começa o 14 agradecendo e elogiando a igreja lá de Filipos. Eles foram os únicos que, mesmo com as suas limitações, decidiram participar das aflições do apóstolo. Decidiram enviar sustento para ele, mesmo quando ninguém mais fez isso. Agora, Filipos não era uma igreja rica. Não era uma igreja que tinha sobrando, não tinha abundância, mas eles não soltaram a outra ponta da corda. Eles continuaram firmes mesmo diante das limitações financeiras. Eles escolheram sacrificar. Sacrificar. É por isso que Paulo interpreta essa oferta não como ajuda humana, mas como um culto a Deus. Olha o versículo 18. Paulo diz assim: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, vírgula, que é o quê? Uma oferta de aroma agradável. Já cheirou dinheiro? Dinheiro tem cheiro, gente? Alguém já pegou? Tem? Paulo está dizendo, esse dinheiro que vocês mandaram tem um cheiro bom. Uma oferta agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Ué, mas os filipenses enviaram dinheiro para Paulo, não foi? Uma oferta para Paulo, não foi? Mas no final das contas, quem recebe essa oferta? Quem se agrada dessa oferta? Deus. Gente, nós temos muito cuidado aqui para falar sobre finanças, porque a gente sabe o quanto outras igrejas distorcem assunto, distorce para extorquir. Mas a sua oferta de amor aqui nessa igreja não é transação financeira, tá bom? É sacrifício espiritual.
Quando a gente fala aqui sobre ofertas, não tem a ver com você dar dinheiro para a igreja, é sobre trabalhar o teu coração. É sobre desenvolver generosidade no teu coração. Paulo diz no versículo 17, eu não estou pedindo ajuda. O que me interessa é o fruto. Entende? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o fruto. E ele vai dizer, o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. Ou seja, quem está recebendo a oferta? Paulo. Mas o crédito está entrando na conta de quem? Da igreja. Como é que pode isso? Cadê o tesoureiro? A gente precisa descobrir esse método. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a generosidade não abençoa apenas quem recebe. A generosidade não abençoa apenas quem recebe, mas abençoa principalmente o coração do doador. O mundo dá para receber de volta. O mundo doa para ser visto, para ser aplaudido pelos homens. Mas o cristão, ele oferta porque ama. Ele doa porque entendeu que isso também é adoração a Deus. E aí Paulo aponta para a base de tudo isso e diz assim no verso 19, porque às vezes a gente fica preocupado, Senhor, eu vou ofertar, vou fazer esse sacrifício, mas e depois? Olha o que Paulo diz no 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Tudo aquilo que você precisa. O teu Deus, em glória, em Cristo, vai suprir. Amém? Agora, Deus não prometeu satisfazer as tuas vaidades. Ele prometeu suprir as tuas necessidades. Não segundo os teus desejos, tá bom? É segundo a glória dele. A riqueza da glória dele. Agora, essa promessa foi feita para uma igreja que não tinha nada. Uma igreja que vivia aperto. Uma igreja que sacrificou no momento mais difícil. Uma igreja que abriu mão do pouco, confiando que Deus cuidaria de tudo. E aí eu me lembro de uma frase do missionário norte-americano Jim Elliot. Ele diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Aleluia. Deus não é banqueiro de desejos. Deus é Pai amoroso que conhece as tuas necessidades. Por que você está ansioso? Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer ou de vestir. O vosso Pai que está no céu sustenta os passarinhos, veste os lírios do campo. Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. O mundo vive em escassez mesmo quando tem abundância. Lá no mundo sempre há falta. Lá no mundo sempre há medo, lá no mundo sempre há ansiedade pelo que vai vir amanhã. Mas o cristão que confia na providência divina, ele pode dormir em paz. Não porque ele tem tudo, mas porque ele confia naquele que nunca falha. Agora eu vou ilustrar essa verdade bíblica com o testemunho da dona Lourdes e do seu Tota, que é um casal de meeiros lá do sertão paraibano. Esse testemunho quem conta é o pastor Hernandes Dias Lopes. Certamente você já ouviu. A dona Lourdes e o seu Tota eram membros da Igreja Batista Missionária em Itaporanga, lá no sertão da Paraíba. E aí no domingo à noite eles estavam no culto, e aí o pastor fez um apelo à igreja. Ele diz: irmãos, o programa de rádio, o único programa de rádio que tem nessa região do sertão, que prega o evangelho, vai sair do ar, porque fazem 2 meses que a gente não consegue pagar o programa. Mas eu queria, antes de fechar lá, fazer um apelo para os irmãos. Se alguém puder dar uma oferta generosa, se alguém puder ajudar, eu ainda sonho com esse projeto. Deus vai alcançar vidas com esse projeto. E esse casal, a dona Lourdes e o seu Tota, morava na roça, 6 quilômetros da igreja. E voltam os dois a pé pensando: poxa vida, o programa não pode parar. Poxa vida, o programa não pode acabar. O que a gente poderia fazer? Nós temos que fazer alguma coisa. E aí o seu Tota diz: mas Lourdes, nós não temos nada. A gente não tem nem quase o que comer em casa, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. Ela diz: mas o que a gente tem de melhor? Fala, chegaram, olharam no terreiro, tinha algumas galinhas e tinha um galo. Ela falou: Tota, o que a gente tem de melhor é o galo. Ele falou: mas mulher, você vai dar o galo para o pastor? Eu vou dar o galo. No outro dia cedo, segunda-feira, 8 da manhã, ela andou 6 quilômetros, bateu na porta da casa do pastor e disse: pastor, ontem o senhor falou conosco e aqui está a nossa oferta de sacrifício. O pastor olhou aqui e falou: mas é um galo, irmã. Eu sei, pastor, mas é o que a gente tem de melhor. O pastor pegou o galo, agradeceu a irmã, falei: agora, o que eu faço? Ele teve a ideia, falou: vou fazer uma rifa. Eu rifo o galo, pego o dinheiro e tento pagar lá. Eu falei: mas uma rifa, né? Aí ele encontrou o diretor do seminário da cidade, falou: olha, eu ganhei um galo de uma irmã, preciso pagar o programa de rádio,
eu queria fazer uma rifa, mas será que teologicamente isso é legal? E eles discutiram, eu não sei se é um bom caminho. Aí o diretor do seminário falou assim, é o seguinte, é tão maravilhosa essa história, uma oferta sacrificial, eu vou mandar alguns e-mails para alguns amigos, né? De repente, isso toca o coração do pessoal. Bom, um e-mail chegou lá para o pastor Jeremias Pereira, da 8ª IPB, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? O pastor Jeremias recebeu o e-mail e ficou impactado com aquela história, de oferta sacrificial de um galo. Aí ele levou para a igreja no domingo e disse, irmãos, olha o que aconteceu, contou a história. Vamos levantar uma oferta? A igreja ofertou e o valor que eles arrecadaram dava para pagar 2 anos de programa. Eles deviam 2 meses. Ele mandou o dinheiro para o pastor, acertou. Bom, o pastor Jeremias foi pregar lá em Toronto e lá ele contou a história do galo. E no final do culto o irmão procurou e disse assim, pastor, o que eu poderia fazer para ajudar essa irmã, a dona Lourdes? Qual que é a necessidade dele? Ele falou, olha, ela não tem geladeira, lá é muito quente. Ela não tem fogão e ela queria, de alguma maneira, vender alguma coisa para melhorar a renda da família. Falei, então, a gente vai doar a geladeira e o fogão. Chegando lá, o senhor compra e manda entregar lá. Pastor Jeremias foi pregar em uma outra igreja. E aí perguntaram de novo, como é que a gente pode ajudar a dona Lourdes? Olha, eles são meeiros, então, tudo que eles plantam lá na terrinha, eles têm que dividir com o dono da terra, se tiver alguma maneira que vocês possam. Pastor, faz o seguinte, chamaram o irmão empresário, quanto custa a terra? Tanto. Compra a terra para ela, então. E agora não é mais meia, a terra é dela. Entrega a escritura lá para a dona Lourdes. Tá bom, o pastor Jeremias fez isso. E aí apareceu um engenheiro agrônomo uma vez perguntando, o que eles plantam lá? Plantam, tem irrigação, não tem? Bom, então eu vou colocar todo um sistema de irrigação, vou cavar um poço, ela vai ter abundância, vai estar sempre verde. Então, e por fim, né, uma outra igreja, agora se eu não me engano na Europa, não me lembro que igreja foi, que o pastor Jeremias contou o testemunho, no final alguém falou assim, e a casa? Não, eles continuam na mesma casinha simples, eles não são apegados com isso. Casinha de chão batido. Falei, não, pastor, manda construir uma casa grande, uma casa boa, e nós vamos mobiliar a casa inteira. E aí um repórter do Christian Today, sabendo dessa história lá nos Estados Unidos, se interessou, veio para o Brasil, fez uma entrevista, um trabalho, escreveu esse testemunho do casal no blog, e o testemunho desse casal, dessa oferta sacrificial, impactou o mundo inteiro, chegou no mundo inteiro. Entregaram para o Senhor o que tinha de melhor, e de nada tiveram falta. Sabe o que eu aprendo com isso? E quando a nossa oferta ela é sacrificial, o Senhor a recebe como adoração. Adoração. E aí então Ele estende a sua mão sobre nós. E quando Ele estende a sua mão, Ele derrama sobre nós da sua providência de maneira abundante. Então o fim da ilusão, da necessidade, acontece quando você finalmente descobre e entende que a sua segurança, meu irmão, não está nas coisas que você possui, mas está nas mãos daquele que te possui, daquele que cuida de você. E aí quando isso acontece, o teu coração descansa, porque você entende que você não precisa controlar nada, descansa porque você não vive à mercê das circunstâncias, descansa porque você confia que há um Deus soberano governando cada detalhe da sua vida. Aleluia. Nós vamos cantar, hein? Quando isso se estabelece, né? A ilusão da necessidade morre de vez. Porque quem descansa na providência de Deus, não vive mais correndo atrás daquilo que ele acha que precisa para ser feliz. Ele vive em paz. Vive em paz porque sabe que aquilo que vier, ou aquilo que não vier, não muda o fato de que Deus continua sendo bom, de que Deus continua sendo fiel, de que Deus continua sendo suficiente. E aí no final de tudo, como o próprio Paulo conclui, a nossa resposta nunca é a ansiedade. A nossa resposta é a adoração. Versículo 20. Vamos ler juntos? Verso 20. Pode colocar para mim, por favor? Vamos lá. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. No final de tudo, depois de tudo isso que nós conversamos, e alegria, e contentamento, no final de tudo, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu não quero que você saia daqui essa manhã achando que é pecado desejar um emprego melhor, não é isso. Eu não quero que você saia daqui essa manhã achando que, ter uma renda maior, poder sustentar sua família, dar uma escola de qualidade para os seus filhos é pecado. Não, não é nada disso, gente. O problema não está no desejo, o problema é quando o desejo começa a governar o teu coração. Esse é o problema. O problema é quando a necessidade começa a tomar o lugar que deveria ser de Deus no teu coração. É aquilo que você quer,
Aquilo que você deseja passa a definir se você está bem ou não. Esse é o ponto. Hoje o Senhor nos confronta com uma verdade, que é o fim dessa ilusão terrível da necessidade. Nós aprendemos que essa ilusão só é destruída quando a gente aprende a viver contente, quando nós confiamos na suficiência de Cristo e quando nós descansamos na providência do Pai. Talvez hoje Deus esteja te mostrando que você não precisa de tudo aquilo que você acha que precisa para encontrar alegria. Talvez nessa manhã Deus esteja te ensinando que a alegria não está naquilo que pode mudar, naquilo que você pode perder. A alegria não está nisso. A sua alegria está naquele que nunca muda. A tua alegria precisa estar nele, que nessa manhã então o Espírito Santo alinhe o teu coração, para que você pare de viver correndo atrás do que você acha que você precisa e comece a descansar na soberania deste Deus que é suficiente. Porque no final das contas, quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar, Senhor. Senhor, toca os nossos corações essa manhã, desafia-nos pela Tua palavra, muda o nosso jeito de ser, muda a nossa maneira de pensar, transforma o nosso coração. Nós não queremos mais viver, Pai, sob a perspectiva desse mundo, com os nossos olhos, Pai, firmados nas coisas terrenas, sofrendo, angustiados, ansiosos, preocupados com as coisas que nós não temos, com as coisas que o Senhor não nos deu. Ajuda-nos a olhar para aquilo que o Senhor nos deu e encontrarmos contentamento e verdadeira alegria, mas não nas coisas, não nas bênçãos que o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos a encontrar contentamento e alegria, plena satisfação em Ti e na Tua presença em nós. É isso que nós desejamos, é isso que nós pedimos, Pai, nessa manhã, em o nome de Jesus, amém.